Olá pessoal, muito boa tarde para todos vocês. Estamos aqui de volta com a aula de empreendedorismo. Antes de mais nada, eu queria falar sobre a prova de empreendedorismo de vocês. Na verdade, eu vou elaborar algumas questões aqui de finanças e de empreendedorismo. Depois eu vou postar aí no grupo de vocês quais são o dia que vocês vão ter que estudar, tá certo? Para vocês poderem resolver a prova. Eu vou colocar acho que três questões de cada, é mais do que suficiente. Eu quero me concentrar mais na parte de ciências. Então é o seguinte, hoje nós vamos aqui na página 37, eu não sei se é a página do livro de vocês, mas a página 37 tem assim, encontro 1 enxergando oportunidades. Então olha só, ele diz aqui o seguinte, existe um ditado que diz que o empreendedor é aquele que enxerga oportunidades onde os outros veem problemas. Ou seja, o contexto é o mesmo para todas as pessoas, mas o empreendedor enxerga de modo diferente. Mas o que significa oportunidade? Essa palavra tem origem no latim, opportunitate, e corresponde a algo visto como possível de ser realizado, oportuno. Diante de um problema, o empreendedor enxerga a oportunidade de fazer algo novo ou diferente e tem a iniciativa de fazê-lo. Portanto, o ato de empreender pressupõe iniciativa para fazer e coragem para criar. Inovar e enfrentar o desconhecido. Assim agem os empreendedores de sucesso. Pessoal, esse texto ele vem bem a calhar com essa atual situação que nós estamos vivendo agora. O que essa situação essa questão do pandemismo, né? Desse vírus aí e tal, obrigou nós seres humanos a fazer? Obrigou a nos reinventar. Ou seja, quem tinha uma determinada atividade e dependia daquela atividade para alguma coisa, para tirar o seu sustento, de repente se viu numa situação bem complicada, bem difícil, por não conseguir praticar essa atividade, né, para continuar se mantendo dela. E aí teve que usar da criatividade, teve que se reinventar. E bolou algumas estratégias para poder se safar um pouco, driblar um pouco essa questão do coronavírus, né? Então, veja bem, o que muita gente está fazendo hoje em dia? Muitos restaurantes que baixaram as portas e muitas pessoas que viviam de uma determinada atividade tiveram que, de repente, serem obrigados a inventar, a criar alguma coisa que pudesse lhe dar a sustentação que a sua atividade anterior vinha lhe dando. E aqueles que não tinham nenhum tipo de atividade, tiveram que inventar alguma coisa para daí poder tirar algum sustento para si e para sua família. O sistema de delivery foi o principal deles. Restaurantes, pizzarias, as pizzarias que já trabalhavam com esse sistema de delivery, mas os restaurantes, a venda de máscaras, a venda de bijuterias, a venda de eletrodomésticos, a venda de eletroeletrônicos, que tudo era feito o cliente indo até a loja para realizar a compra, de repente teve que continuar com esse mesmo sistema de venda, mas
usando o sistema de delivery. O que é o sistema de delivery? Você faz a compra e a empresa vem deixar na sua casa, vai entregar na sua mão. Eu mesmo comprei, deixa eu ver aqui o que foi porque eu fiz algumas compras aqui por internet, né, que eu estava necessitado para poder desenvolver o meu trabalho com relação a vocês. Então eu comprei um mouse, né, foi uma das compras que eu fiz para poder facilitar o meu manuseio aqui com o computador. Então eu comprei um mouse. Compramos também algumas máscaras para a gente poder utilizar no momento que a gente fosse sair. Um mercantil aqui de casa. A questão dos pagamentos que a gente tinha para fazer, que muitas vezes a gente fazia de forma presencial. Então, tudo isso a gente passou a fazer uso da internet. A questão das aulas, né, para que uma situação, um exemplo maior do que essa questão das nossas aulas. Nós não estamos tendo aulas presenciais, mas é como se tivéssemos, porque, por exemplo, para outra escola eu estou dando aula ao vivo. A escola criou uma plataforma e no horário da aula os meninos acessam a plataforma e eu dou o período de aula todinho com eles ao vivo. E a gente interage o tempo todo. E durante esse período a aula está sendo gravada. Então foi uma mudança. A escola se reinventou, o professor se reinventou, vocês alunos tiveram que se reinventar. Então o mundo sofreu um processo de mudança enorme. Então o empreendedor, isso também é uma forma de empreender, porque o empreendedor é aquele que dentro da dificuldade ele vê uma saída, ele vê uma solução. Ele encontra uma maneira dele poder se safar do problema e ainda tirar proveito dele. Mas quando eu digo tirar proveito dele, eu estou falando de uma forma positiva. Agora mesmo, daqui a alguns dias, eu vou estar inaugurando o meu canal no YouTube, né? Eu já fiz alguns testes e tal. Um deles até vazou aí para a internet, não sei se algum de vocês acessaram, mas quem acessou disse, pô, Barbosa, você deu 2 minutinhos você deu 2 minutinhos de palestra só, o que é isso? Eu disse, não, cara, foi um teste que eu fiz. Então, muito breve, eu vou estar inaugurando aí o meu canal no YouTube, onde eu vou trabalhar, discutir várias questões, né, principalmente na área da educação. Não vai ser um canal que vai servir para criticar, para brigar, para atingir ninguém, para criticar o governo, nada disso. Mas também é uma forma de se reinventar. Criando esse canal no YouTube, eu também estou sendo um empreendedor internauta. Uma coisa que eu sempre tive um pouco de aversão, porque eu não entendia que isso pudesse trazer algum tipo de recompensa, principalmente recompensa financeira, né? Então, eu me dispus a criar eu mesmo, me dispus a criar esse canal no YouTube e vamos ver ao longo do tempo, né, com a acessibilidade que for tendo, qual é o retorno que eu vou ter. Então, isso também é empreender. E hoje, da forma como nós estamos vivendo aí, em razão dessa pandemia, né, desse processo de pandemia, onde o índice de desemprego cresceu assustadoramente, porque as empresas não tiveram como manter os seus empregados e o governo também não deu a assistência que deveria ter dado. Então, o que é que acontece? Muitas empresas fecharam as portas. Muitas empresas tiveram que demitir o seu quadro de funcionários por inteiro ou reduzir esse quadro de funcionários. Então, o índice de desempregados, que já não era pequeno, dobrou, aumentou assustadoramente. E essas pessoas que ficaram desempregadas, elas tiveram que buscar um outro meio para poder ter a sua subsistência. Elas iam viver de quê?
A partir do momento que eu tenho um emprego e eu perco esse emprego, então eu tenho que buscar alguma outra alternativa para poder substituir aquele rendimento que eu tinha no momento que eu estava empregado. Eu não posso abrir mão da minha renda. Eu não tenho, a maioria do brasileiro, ele não tem, não é como o banqueiro, não é como o grande empresário, não é como o político que tem ali uma conta reserva, que ele pode lançar a mão dessa conta reserva no momento que ele entender que é necessário. Não, a gente vive o que a gente ganha no dia a dia. O professor vive do que ele ganha mensalmente. O diarista, a diarista vive do que ela ganha nos trabalhos de diarista que ela faz. Né? O motorista do Uber, ele vive das corridas que ele faz, o taxista vive das corridas que ele faz. E se de repente isso falta, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar o rumo da minha vida e buscar uma outra alternativa para eu poder me manter, para eu poder manter a minha subsistência, manter a minha família. E é aí que fala a questão da oportunidade. Ou seja, o empreendedor, ele vê oportunidade aonde outras pessoas só veem os problemas. E acreditem ou não, gente, as oportunidades, elas só aparecem diante de um problema. Porque o problema é que incentiva você a tomar um outro tipo de atitude, a mudar todo o seu sistema no sentido de você poder enveredar por um outro caminho, sair da sua zona de conforto, né? Assim é isso que a gente fala, sair da sua zona de conforto e poder entrar por um caminho que pode te trazer grandes melhorias, dependendo da forma como você for desenvolver a tua ideia. Porque o empreendedor, o empreendedorismo, ele parte de uma ideia. Eu agora tenho uma ideia de fazer bolinhos para vender. Eu perdi meu emprego, então eu vou fazer bolinhos e vou vender bolinhos. Isso é uma ideia. E aí você vai pôr a ideia em prática. Para você pôr essa ideia em prática, você tem que ter o recurso. Ainda que seja pouco recurso. Então você vai pegar aquele pouco recurso que você tem e você vai investir naquela ideia, que provavelmente vai ser uma ideia que vai lá na frente te trazer o retorno que você espera, que espera conseguir. Então, eu vou vender bolinho. Eu vou fazer tapioca, eu vou vender tapioca. Aí você já começa um trabalho de empreendedor. E isso acontece diante da dificuldade que você se encontra. Então, enquanto muitas pessoas, diante de certas dificuldades, botam as mãos na cabeça e ficam sem saber o que fazer, e aí lhe é tirado integralmente a possibilidade de ele poder enxergar alguma saída, algum outro caminho, o empreendedor não. O empreendedor, ele senta, ele vai refletir e ele vai tentar encontrar um caminho, encontrar uma saída. Porque é como a gente diz, no mundo, qualquer que seja o problema, sempre existe uma saída. Sempre existe uma luzinha lá no fim do túnel. E o empreendedor consegue enxergar essa luzinha. Ele consegue perceber aquele focozinho luminoso que está lá no final do túnel. E aí ele diz, opa, está se abrindo ali uma oportunidade para eu mudar de vida. E empreender é uma mudança de vida, gente. Então ele diz aqui, existe um ditado que diz que o empreendedor é aquele que enxerga oportunidade onde outros veem problemas. Vocês querem um problema maior do que essa pandemia que a gente está vivendo? Quantas e quantas pessoas que vinham com uma vida tranquila, com uma vida normal, dentro
daquilo que a gente possa chamar de tranquilidade. E o que eu chamo de tranquilidade é você ter a garantia, o emprego te dá a garantia da tua subsistência até o final do mês. Você ter o seu salário lá para você pagar suas contas, para você dar assistência à sua família, e de repente você se vê sem nada disso. O que é que você tem que fazer? Você tem que buscar alternativas. Você tem que usar da criatividade. E aí é onde você começa a enxergar as oportunidades. E na maioria das vezes são N oportunidades que começam a surgir na sua frente. São N ideias que você começa a ter. E aí já começa o trabalho do empreendedor. É trabalhar cada ideia para ver qual é a mais viável para você. Qual é a ideia mais promissora? Qual é a ideia que vai te dar um alento mais de imediato? O retorno tem que ser a médio ou longo prazo. E dependendo do que daquilo com que você for trabalhar, pode até ser a curto prazo, mas o empreendedor ele sempre se programa para retornos a médio e longo prazo, e principalmente a longo prazo, porque ele tem que se dar esse tempo dele poder fazer o seu nome, dele poder lançar a marca do seu produto, de seu produto ser aceito na praça, de formar a clientela. Então é toda uma logística e isso leva tempo. Então o empreendedor ele se dá um prazo maior para ele poder buscar esse retorno, né? Mas ele tem que ter alguma coisa para dar um alento imediato, porque ele também não vai só investir, trabalhar e não ter nenhum retorno imediato disso, ainda que esse retorno seja assim, pequenininho, que é o que eu chamo de alento. Mas é preciso que exista. Até porque isso vai ser o combustível para ele seguir em frente com a sua ideia. Porque o empreendedor, quando ele tem uma ideia e ele se lança nessa ideia, ele tem que ter a certeza absoluta, ele tem que ter a consciência absoluta de que é um caminho que provavelmente vai ser um caminho sem volta. Então ele tem que acreditar, acima de tudo, ele tem que acreditar na ideia dele, ele tem que acreditar naquela oportunidade que se criou para ele. Então o empreendedor ele tem que enxergar isso. Não é você simplesmente chegar e dizer, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Vai. Mas o caminho que você vai percorrer até chegar no patamar de lucro que você deseja ter, pode ser um caminho longo. E nesse caminho longo vai exigir muita paciência, muita calma, muita tranquilidade, muita artimanha. Vem a questão das concorrências, vem a questão dos impostos, vem a questão da burocracia. Então são problemas que vão se apresentar para você, que você vai ter que ter muita paciência, muita calma, muita tranquilidade, vai ter que ter muito discernimento para você lidar com tudo isso e não tomar isso como uma coisa negativa e desistir do caminho que você está, desse novo caminho que você está traçando para você. O contexto é o mesmo para todas as pessoas, mas o empreendedor enxerga de modo diferente. Quando ele diz assim, o contexto é o mesmo para todas as pessoas, ele está querendo dizer simplesmente o seguinte: nós vivemos, eu vou sempre pegar essa coisa dessa pandemia que não tem exemplo melhor do que esse. Todos nós estamos vivendo essa questão da pandemia. Então está todo mundo no mesmo barco. Então, o que é que ele quis dizer com isso aqui? O contexto é o mesmo. Qual é o contexto que nós estamos vivendo? É o contexto da pandemia. Dentro desse contexto, nós temos pessoas que se entregam literalmente. Pronto, não tem saída, eu vou morrer de fome, eu vou esperar que o governo me socorra, eu vou para a casa dos parentes, eu vou buscar socorro com os amigos, enfim. O empreendedor não. O empreendedor ele para, ele pensa, e aí ele começa a buscar as saídas. Poxa, eu estou vivendo uma pandemia.
O que eu posso fazer para tirar proveito de uma situação dessa em meu benefício, sem prejudicar outros? Quantas e quantas pessoas tiveram a ideia em cima da necessidade da maioria? E qual é a necessidade da maioria? Máscaras. Vou produzir máscaras. Vou comprar material e vou produzir máscaras em larga escala. E vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou ajudar outras pessoas e vou me ajudar. E vou ganhar dinheiro. E vou me proteger das adversidades que essa pandemia vão trazer para mim e para minha família. Então muitas pessoas foram fabricar máscaras. Agora, qual é o problema? É que muitas vezes algumas pessoas querem se aproveitar dessa necessidade, desse problema, para enricar, para ganhar muito dinheiro. E aí dá tudo errado. Ah, não deu certo porque talvez isso não fosse o caminho. Esse é o caminho. Você é que não soube trilhar por esse caminho. O teu egoísmo, a tua insensatez falou mais alto. E o empreendedor que trabalha pautado no egoísmo e na insensatez, ele não vai muito longe. Porque o empreendedorismo, ele requer paciência, calma e tranquilidade, como eu já falei. Mas o que significa a oportunidade? Essa palavra tem origem no latim. Significa que você corresponde a algo visto como possível de ser realizado. A oportunidade é isso. É você ver alguma coisa que você possa e acha que é possível você realizar. O sistema de delivery, como eu citei agora há pouco. Hoje a maioria das empresas está fazendo delivery, inclusive as empresas de salões de beleza. Eu mesmo tenho um rapaz que ele trabalha no salão de beleza lá no Iguatemi, o salão está fechado. Então o que ele fez? Puxa vida, ele cruzou os braços? Não, ele parou, pensou e disse, poxa, eu sou um profissional, eu tenho uma profissão, então agora eu vou fazer uso dessa profissão em meu benefício. Porque antes ele fazia uso da profissão dele, do que ele aprendeu, da capacidade dele, em benefício de outro, ou seja, do dono do salão. O dono do salão ganha mais e ele ganha menos. Então o que ele fez diante disso? Ele disse, opa, o salão fechou, os clientes não vão para lá, mas já que os clientes não vão, eu vou até eles. E eu sempre cortei meu cabelo, minha mulher sempre fez o cabelo dela com ele. Então o que aconteceu? Eu liguei para ele e disse, olha, você está atendendo a domicílio? Ele disse, Barbosa, tranquilo, marca a hora e vai. Gente, vocês não têm noção. Ele conseguiu muito mais clientela do que quando ele estava trabalhando no salão. E agora ele já está pensando em abrir o próprio salão dele. Então o que está acontecendo? Ele faz o atendimento a delivery, ele vai na casa da pessoa, evita a aglomeração, a pessoa a quem ele vai atender se sente segura, se sente tranquila, porque ele usa dos critérios de segurança para poder fazer esse atendimento. Ele vai de máscara, ele usa o álcool em gel, enfim, ele se protege todo até para passar essa segurança para o cliente dele. Então, a clientela dele mais que dobrou. Ele conversando comigo ontem, ele esteve aqui na minha casa para fazer o cabelo da minha mulher, e ele disse, professor, eu estou ganhando hoje 2 vezes mais do que eu ganho quando eu estava no salão. Mas ele saiu do salão? Não, ele não saiu. E eu perguntei para ele, se agora tu vai sair do salão? Ele disse, não, eu vou continuar no salão e nos meus momentos de folga eu vou atender delivery. E vou juntar um capital para eu montar o meu próprio salão.
Depois que eu montar meu próprio salão, aí sim eu vou chegar para o dono do salão e vou dizer, olha, muito obrigado, mas agora eu vou seguir carreira solo. Então esse é apenas um exemplo. E quantos, diante dessa pandemia, não tem se reinventado? Não tem partido? Olha, gente, a questão do empreendedorismo hoje está tão em pauta quanto estava antes. Porque a necessidade obrigou as pessoas a isso. A necessidade está obrigando as pessoas a isso. Eu mesmo, sem querer, outro dia, descobri uma maneira de dar aula particular. Ah, professor, como é que você vai dar aula particular? Muito fácil. A gente marca, o senhor vai na casa da gente e dá aula particular. Não, eu não vou ter mais essa necessidade de ir na casa de vocês. Eu posso simplesmente gravar essa aula e mandar para você. Você diz qual é a dificuldade que você tem. Eu gravo a aula, boto no seu WhatsApp e lá você assiste sua aula tranquilo. Claro que não é um serviço de graça, é um serviço que eu vou cobrar, evidentemente. Mas vai sair mais barato do que eu ter que ir na sua casa, porque eu indo na sua casa, eu vou cobrar a despesa que eu vou ter de deslocamento até lá, né? Tanto na ida como na volta. Então, o custo vai ser maior. Isso é empreender? É. Eu estou usando o meu conhecimento, eu estou usando a educação para realizar um trabalho dentro da educação, beneficiando outras pessoas e fazendo jus a tudo que eu aprendi, a tudo que eu estudei. E vai beneficiar, gente, porque eu não vou cobrar tão caro. Eu vou cobrar o que é justo. Se eu cobrava para dar uma aula particular R$ 150, essa cobrança hoje vai cair para quanto? Vai cair para R$ 50, R$ 100 a menos. E você vai ter a tranquilidade de ter a aula como se eu tivesse presente, explicando tudo detalhadinho. Depois você vai ter a oportunidade de assistir essa aula quantas vezes você quiser para esclarecer suas dúvidas. Então, foi essa questão das aulas online, de gravação de aulas, foi uma oportunidade que se apresentou para mim de depois que passar tudo isso, eu poder continuar com esse trabalho, atendendo aqueles alunos que porventura tenham dificuldade de aprendizagem ou que precisem de aulas extras, né, de um reforço para poder melhorar o seu perfil lá na prova. Então eu vou poder fazer isso sem sair da minha casa e cobrando menos, dando assistência ao meu aluno que está precisando e ele pagando um preço justo por isso. Então, gente, empreendedorismo é isso. É você enxergar oportunidades dentro de uma situação complicada, dentro de uma situação difícil. Diante de um problema, o empreendedor enxerga a oportunidade de fazer algo novo ou diferente e tem a iniciativa de fazê-lo. Portanto, o ato de empreender pressupõe iniciativa para fazer e coragem para criar. Porque não basta apenas, pessoal, você tem que entender que para você ser um bom empreendedor, não basta apenas você ser criativo. Você tem que ter coragem de botar essa sua criatividade em prática. E nesse momento você não pode ficar enxergando somente as dificuldades que você vai ter. Você tem que ter perseverança, você tem que saber que você vai lutar bastante, você tem que ter disponibilidade de tempo, você não pode ratear o tempo em hipótese alguma, porque a partir dali tudo vai depender só de você. Você está criando algo para você. Então, se você está criando algo para você manter esse algo que você criar, você tem que ter disponibilidade de tempo, vontade de trabalhar, garra, disposição, inovação, continuar tendo ideias inovadoras e não pensar somente nos problemas. Os problemas vão existir, mas você tem que mensurar isso.
o que é mensurar? Você não pode deixar que os problemas que vierem a surgir, eles intervenham diretamente na tua produtividade, no desenvolvimento do teu trabalho. Então, gente, o empreendedorismo é exatamente isso aí. Então, na página 37 do livro de vocês, tem lá, enxergando a oportunidade. Tem aqui, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Ou seja, o processo é inverso, né? O pessimista vê a dificuldade na oportunidade e o otimista vê oportunidade na dificuldade. Essa frase é de Winston Churchill. Winston Churchill ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido. Reino Unido quer dizer o primeiro-ministro da Inglaterra, correspondente de guerra, escritor e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Considerando essa frase e os conhecimentos que você adquiriu lendo a história em quadrinhos, responda as questões a seguir. Então é o seguinte, você vai dar uma olhada nessa página aí, tá certo? Página 37, nesse trechinho que eu comentei com vocês agora, e vocês vão dar uma lida nessa história onde tem inovar para crescer. Na página 35, tem aqui uma historinha em quadrinho, onde diz aqui, a pessoa chega e solicita a atenção de outra pessoa para conversar, e eu suponho, eu não estou lendo aqui, mas eu suponho que essa pessoa vai lançar uma ideia e, em cima dessa ideia, ouvir as sugestões para saber se é possível colocar essa ideia em prática. Mas vamos ver aqui, ele diz aqui, Eduardo, podemos conversar? Claro, pai. Estava aqui analisando os resultados com base nos trabalhos de mídia digital. É sobre isso mesmo que eu vim falar com você. Como estamos indo? Estamos aumentando nosso faturamento mês a mês. E com muitos clientes novos, isso é ótimo. Então, veja bem. Segue aqui a historinha até a página 36. Da página 35 à página 36. E complementa com esse comentário que eu fiz aqui, enxergando oportunidades. Então, a prova de vocês, gente, vai ser baseado nessas duas páginas aqui, página 35, página 36, esse pequeno comentário que tem aqui em rosa, na página 37, né? Esse comentário que eu fiz, que eu acabei fazendo uma explanação sobre ele aqui para vocês, e nós vamos fazer um trabalho sobre isso aqui. Aliás, vocês vão fazer um estudo sobre isso aqui, e eu vou elaborar algumas questõezinhas a respeito desse contexto aqui que a gente acabou de ver. Então, essa vai ser a prova de vocês, tá ok? A prova de finanças, depois eu passo pelo WhatsApp, né? Vai a página que você deve dar uma lida, que você deve dar uma estudada, mas eu não vou, a prova de finanças, eu não vou me pautar muito na questão do livro. Eu vou me pautar muito naquela questão do trabalho que eu pedi para vocês fazerem, sobre a pandemia, né? A questão financeira, a questão econômica financeira nesse problema da pandemia, ok? Então, fica aqui meu abraço para todos. Na segunda-feira nós vamos ter a prova de ciências. Na quinta-feira nós vamos ter a prova de empreendedorismo e vamos ter a prova de finanças. Então, prova de ciências na segunda-feira, no meu horário de aula. Primeiro vem o inglês, depois vai entrar o meu horário. Vocês vão estar lá com a prova para vocês resolverem. Na quinta-feira, o primeiro tempo vai ser a minha prova de empreendedorismo e finança e depois a prova de matemática. Um abraço, um ótimo final de semana para todos vocês e uma boa prova para todos vocês e até lá, se Deus quiser.